Olá pessoal, mais uma aula inicia-se neste momento e agora, dando sequência à disciplina de enfermagem clínica médica, eu espero que todas as dúvidas que forem surgindo, vocês podem estar acessando a plataforma, tanto o WhatsApp quanto o YouTube, lá no canal. Pode deixar um comentário lá da dúvida que tiver, da sugestão que tiver. A gente está aceitando todas as críticas também para que a gente possa estar trazendo para vocês os melhores conteúdos, as melhores aulas e a gente está aprendendo com os nossos erros evoluir dentro dessa forma de disciplina à distância. Então, pessoal, dando prosseguimento aqui, iniciaremos neste momento o sistema tegumentar. O sistema tegumentar, como vocês podem ver nessa imagem aí, ele é composto pela pele e também pelos seus anexos. O que seriam esses anexos do sistema tegumentar? Pele e os seus anexos, correto? Anexos aí seriam as glândulas, as unhas, os cabelos, os pelos, os receptores sensoriais. E a principal função do sistema tegumentar é barreira, proteção. Se vocês olharem para a sua pele neste momento, vocês vão observar que essa camada endurecida, dura, ela impede que objetos pérfuro-cortantes, como por exemplo uma faca, entre com mais facilidade na pele. Então, essa função protetiva, vamos dizer assim, ela é importante dentro da função proteção, barreira no sistema tegumentar. Outras funções aqui do tegumento, né? Como eu falei, ela protege os tecidos, os órgãos, ela protege contra a entrada de agentes infecciosos também, tá, pessoal? Ela evita que o organismo se desidrate, participa também do controle da temperatura corporal, ela protege contra mudanças bruscas de temperatura. A hora está muito calor, daqui a pouco esfria subitamente. Então essa transição brusca de temperatura, a pele é importante para a proteção, para a nossa proteção. E ela armazena água e gordura, né? Armazena água, armazena gordura, para que o nosso metabolismo funcione da melhor maneira possível. Colegas, dentro de sistema tegumentar, nós falaremos aqui, nós abordaremos algumas alterações dermatológicas mais comuns. Existem muitas alterações dermatológicas, mas nós selecionamos aqui algumas das principais para estar podendo passar para vocês de uma forma resumida, né, de uma forma rápida e para que vocês também compreendam dentro de um curto espaço de tempo o acometimento de uma determinada alteração dermatológica. Nós começaremos aqui agora como vocês estão vendo aí o melasma. O melasma é também chamado de cloasma. É uma condição que se caracteriza, né, que vocês podem perceber, aí, o surgimento de algumas manchas escuras na pele, né? Essas manchas elas não são exclusivamente, ela não ocorre somente na face. Elas podem acontecer no braço, pescoço também. Tá? Não existe uma condição, como eu posso dizer, relacionada. Não tem uma causa definida, melhor dizendo, pessoal. A gente não tem informação sobre a principal causa do melasma. Mas por algumas pesquisas realizadas, eles puderam observar que o uso de anticoncepcionais, né, podem estar levando a esse surgimento dessas manchas, gravidez também, e principalmente a exposição solar. Então, vocês podem perceber que uma pessoa que se expõe ao sol de uma forma excessiva, né, os trabalhadores rurais, são pessoas principalmente que não usam EPIs, equipamentos de proteção individual, né, a gente fala EPI, né, que seria um chapéu, que seria um bloqueador solar, enfim. E uma coisa interessante também é que, no caso, o melasma
ele acomete mais as mulheres. Numa pesquisa realizada, foi observado que as mulheres elas estão numa condição de fator de risco, né? Fator de risco relacionado ao gênero, né? A mulher ela tem uma facilidade maior de ter de apresentar o melasma ou o cloasma. Então, essas manchas escuras também, pessoal, elas começam a aparecer e principalmente na maçã do rosto. A maçã do rosto, deixa eu pegar aqui o indicador. Maçã do rosto, né? Vocês podem perceber. Né? Pode ocorrer também, como eu falei, no pescoço, nos braços. Essas manchas elas vão se estendendo, né? Ao longo do corpo, iniciando primeiramente na face. Alguns autores também, pesquisadores, dizem que elas são simétricas, elas podem acometer o lado direito ou esquerdo da maçã do rosto. Muitas vezes as pessoas com melasma elas podem também agravar essa condição, né? Por um procedimento inadequado, né? por uma intervenção medicamentosa errada, um uso tópico errado, né? O uso de uma pomada de forma indiscriminada, ou seja, não receitada por uma pessoa que realmente entende. Então esses problemas eles podem se agravar. Tem que tomar muito cuidado com esse tipo de alteração. Qual que seria o tratamento indicado para esse tipo de alteração dermatológica? E aí, pessoal? Primeira coisa, o profissional indicado para esse tipo de tratamento é o dermatologista. É o especialista em sistema tegumentar, né? E os tratamentos eles variam, mas sempre eles compreendem, né? Eles sempre estão relacionados a orientações de proteção contra os raios ultravioleta, a própria luz solar. E esse cuidado ele deve ser redobrado quando inicia esse tratamento, pois as terapias disponíveis são o uso de medicamentos tópicos, né, as pomadas, e os procedimentos para clareamento. Então, é o principal tratamento para alteração dermatológica denominada melasma. Dermatite seborreica. Dermatite seborreica é uma inflamação, ok? E vocês podem perceber que essa inflamação aí ela ocorre provocando uma descamação, ela ocorre também provocando uma vermelhidão em algumas áreas aí da face, sobrancelhas, canto do nariz, couro cabeludo, orelhas. E ela é uma doença de caráter crônico. Ou seja, pessoal, não tem uma cura não. Existem aqueles períodos de melhora e existem aqueles períodos de piora também dos sintomas. A causa não é totalmente conhecida. Essa inflamação ela pode ter uma origem genética e ela pode ser também ocasionada por alguns agentes externos nesse caso. Né? Estresse emocional, medicamentos, excesso de oleosidade da pele seriam alguns das causas, né, que podem levar a esse tipo de manifestação. Também, outra informação importantíssima é que essa doença ela não é contagiosa, ela não é também causada pela falta de higiene. Não é uma falta de cuidado da pessoa. Isso é importantíssimo a gente estar relatando aqui. O que se observa nessa dermatite seborreica é que a pele ela se torna mais oleosa. Elas vão se descamando, vão provocando como se fosse um aspecto de caspa. Você pode perceber na terceira imagem, na primeira imagem da esquerda, abaixo, a mulher que está levantando o cabelo ali, aparece uma substância branca, que pode estar parecendo aquela bem parecido com as caspas.
coça bastante também, principalmente nessa região aí do pescoço, sobrancelhas. E pode ocorrer queda de cabelo também. Qual seria o tratamento aí? O tratamento também é de uso tópico, pessoal. Pomadas, principalmente medicamentos que contenham na sua composição substâncias químicas que combatem fungos. E, como dito anteriormente no melasma, a pessoa indicada para esse tipo de tratamento aí, ou melhor, como não tem um tratamento definitivo, seria o controle, né? Então, o profissional indicado aí seria um dermatologista. E no ponto de vista preventivo aí, a pessoa que tem esse tipo de problema no couro cabeludo, por exemplo, é evitar o uso de bonés, uso de chapéus, uso de gel de cabelo, né? Seriam algumas das prevenções. Rosácea. Mais uma alteração dermatológica aí. A rosácea, ela já é uma doença vascular inflamatória crônica. Trouxe para vocês a imagem dessa pessoa, vocês devem conhecer. É o nosso goleiro da seleção brasileira, Alisson. Ele sofre dessa inflamação crônica. E vocês podem perceber, gente, né, que é chamada de rosácea por esse aspecto, né, rosado. E ela ocorre numa frequência de 1,5% mais ou menos a 10% da população, né, estudada. E ocorre principalmente em adultos, tá? Na faixa etária de 30 e 50 anos de idade. É mais frequente também em mulheres. Porém, quando dá nos homens, ele vem com uma gravidade maior. Não é uma inflamação de causa conhecida. Conhece-se pouco ainda sobre a rosácea. E o que se sabe dela é que pode ter um caráter genético também. Ou seja, se na sua família alguém já apresente rosácea, pode ser que os filhos possam vir a apresentar rosácea também. Considera-se importante a participação de um ácaro, né, vamos chamar assim, de um micro-organismo, e principalmente de uma bactéria que pode estar colonizando aí essa região. Tá? E qual que seria aí o que essa pessoa sente, na verdade? Essa vermelhidão ela tende aos poucos a ficar permanente. Vocês podem perceber que, né, no goleiro aí, a região da maçã do rosto, bochechas, apresenta aí uma coloração mais rosada. Provoca uma irritação. A pessoa pode sentir vontade de coçar, no entanto, não é recomendável essa coceira, porque a coceira ela vai lesionar ainda mais essa região. Tratamento: não tem cura, não tem cura para rosácea, não há cura, infelizmente. E o tratamento ele se inicia aí com o uso de alguns sabonetes, assim como dito anteriormente, nos outros casos também. É importantíssimo salientar que a rosácea ela requer o tratamento de uma pessoa que realmente seja especialista nessa área, que neste caso aí seja o dermatologista. É isso aí, pessoal. Alopecia areata. A alopecia areata aí é uma doença inflamatória. E ela assusta um pouco mais porque vocês podem perceber que a queda de cabelo já é muito grande. Aí diversos fatores estão envolvidos nesse processo aí, viu, pessoal? Pode ser genético, pode ser a participação de algum caráter autoimune do próprio organismo provocando esse tipo de alteração. Esses fios de cabelo começam a cair, resultando em uma causa maior de falha. A extensão ela pode variar. Em alguns casos, poucas regiões são afetadas. Vai depender de cada caso e de cada comprometimento. Vai depender de cada pessoa. Não é contagiosa.
também, importantíssimo relatar isso aí. Fatores emocionais, traumas físicos, quadros infecciosos podem desencadear também esse tipo de alteração. A evolução dela ainda não é previsível, não dá para falar, vai começar a cair agora. Não, ela é súbita, ela começa ali, esse enfraquecimento dos fios de cabelos começam de uma forma muito rápida, não dá para prever não. Sintomas aí vocês podem perceber, né? Além dessa perda brusca do cabelo, você pode perceber aí que não tem alguma outra alteração específica. Vocês podem perceber que não tem, assim como na rosácea, no melasma, não tem uma diferença de pigmentação. Não há. Apenas vocês podem perceber essa queda. Alguns casos, quando o cabelo ele volta a nascer de novo, eles podem vir brancos. Aí depois eles voltam aos poucos a sua coloração normal. O tratamento, vocês podem perceber aí que, no caso dessa imagem aí, vocês podem perceber que o tratamento ele se deu de forma eficiente, pois a parte em que o cabelo foi perdido, o pelo foi perdido, já corrigiu consideravelmente. Vocês podem perceber na imagem da direita. Aí no caso, o especialista, no caso o dermatologista, é a pessoa indicada para esse tipo de tratamento. A prevenção, assim como nas outras causas aí, no caso da queda de cabelo, né? Tem algumas pessoas que investem em perucas, chapéus, lenços para proteger a cabeça. Esses são naqueles casos que encontram-se mais avançados. Importantíssimo aí nesse caso, quando ninguém gosta de perder cabelo, aí o psicológico fica bastante afetado. Então a pessoa tem que procurar um suporte psicológico muito grande, porque o julgamento de fora ele é muito pesado, vamos dizer assim. Algumas pessoas podem achar que seja um câncer, que a pessoa encontra esse sob tratamento, encontra um câncer, uma quimioterapia, enfim. Pode causar distúrbios psicológicos consideráveis. Ok, gente? Desidrose, mais uma alteração dermatológica, e ela aí podem perceber que ela é caracterizada por numerosas vesículas, né? Pequenas, vamos dizer assim, coleções líquidas na pele. E ela se deve aqui, nesse caso, pessoal, a uma infiltração, né? A gente fala sudoral, né? Entre as células da pele. E elas podem se agrupar, se reunir aí e formar algumas bolhas maiores. Podem perceber que acometem palmas das mãos e calcâneos, plantas dos pés. É isso? E essa alteração ela predomina na faixa etária entre 20 e 40 anos de idade. E ela comete tanto o sexo masculino quanto o feminino na sua frequência aproximadamente que igual. Ela tem uma característica de manifestar mais em períodos quentes. Igual na nossa região, como é uma região muito quente, quem sofre disso sofre quase o ano inteiro. Então isso requer um cuidado maior. A causa dela é diversa, podendo ser de origem exógena, a gente fala exógena, fator externo, né, ou de contato, ou de origem endógena, interno do próprio indivíduo. Questão psicológica, estresse, tudo aquilo que já falamos com as outras alterações hematológicas. E nesse caso aqui, quando a natureza ela é de endógena, como eu disse, há possibilidade de confundir-se um pouco com psoríase, com outras dermatites. Então, nisso aí requer um diagnóstico diferencial por parte do profissional que realmente tenha conhecimento. Tá? Neste caso aí é um dermatologista.
Quanto aos sintomas, a coceira ela está sempre presente e ela pode ser muito dolorida, porque à medida que se coça, ele vai ferindo mais ainda. E à medida que fere, mais bolhas vão surgindo, mais líquidos vão aparecendo. Aí necessita de um exame também micológico, porque alguns estudiosos relatam que o fungo pode estar agindo neste caso. O tratamento. Aí no tratamento ele consiste de algumas aplicações tópicas aí de compressas ou banhos, né, principalmente contendo medicamento na sua composição, tendo o permanganato de potássio, ou então a água boricada 2%, de 2 a 3 vezes ao dia e até a melhora desses sintomas. Alguns especialistas também recomendam aí um creme de corticoide de alta potência, pasta d'água, pode estar sendo utilizado nesse tipo de medicamento, né, nesse tipo de tratamento, para que a melhora do caso se dê de forma mais acelerada. Só que nem todos os casos respondem a essa terapia convencional, né, e aí alguns casos requer um cuidado maior, porque na fase crônica, né, pode ser que uma radioterapia superficial de alguns raios-x, né, suaves, pode ser considerado recomendado. Qual que seria o preventivo na pessoa que sofre disso? Qual que seria a prevenção para que a desidrose ela manifeste de uma maneira que se tenha controle? Limitar a lavagem das mãos, ou seja, ter o controle melhor sobre essa lavagem das mãos, né, de 2 a 3 vezes ao dia, de maneira cuidadosa, para que essa fricção ela não seja tão grande a ponto de ferir, de levar ao agravamento desse tipo de acometimento. O uso de detergentes e sabonetes em contato pode piorar o quadro, viu, pessoal? Tem que ter muito cuidado. Alguns casos são indicadas algumas luvas de vinil, que são umas luvas especiais para esse tipo de acometimento. E na fase crônica deve ser estimulado o uso de creme hidratante várias vezes ao dia. Tá? Essa aí a gente finaliza aqui nesse momento. Todas as alterações relacionadas ao sistema tegumentar. E, como eu disse, em todos os tratamentos requer o uso de um profissional. Requer a procura, na verdade, de um profissional que tenha conhecimento na área. Tá? E para quem tiver dúvida, pessoal, aí, ó, eu deixo a bibliografia que eu retirei todas essas informações. Está aí no site da Sociedade Brasileira de Dermatologia. Quem tiver dúvida pode estar acessando aí através desse endereço, né? www.sbd.org.br, para estar tirando todas as dúvidas. E todas as dúvidas que surgirem também, a gente vai estar nos fóruns de sábado, todos os sábados às 16 horas, né? Para que podemos discutir um pouco mais sobre tudo que aquilo que é abordado dentro da nossa disciplina de enfermagem clínica médica.